Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia, um excelente sábado, meus irmãos, para todos nós. É com o coração muito feliz que estamos aqui iniciando a nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Este momento que é especial para a nossa alma, pois estamos aqui cuidando do nosso coração, cuidando da nossa alma. Estamos aqui, meus irmãos, com o coração aberto a Jesus, para os ensinamentos dele, para os ensinamentos do Evangelho. Então sejam todos muito bem-vindos e é com muita alegria hoje, meus irmãos, que nós vamos conversar sobre uma grande distância que existe entre o querer e o fazer. Porque, meus irmãos, querer nós queremos muito. Nós queremos muitas coisas, mas o fazer nem sempre nós desejamos. Ou seja, queremos ter paz, queremos ser almas melhores, queremos conhecer mais a Jesus, queremos caminhar com Cristo, queremos estudar mais dentro da doutrina espírita, queremos ser almas melhores. Mas o que estamos fazendo para conquistar isso que queremos? Por isso existe uma grande distância entre o querer e o fazer. Desejamos muito, queremos muito, sonhamos muito. Mas quando é para colocar as mãos em serviço, para concretizar isso que nós desejamos, meus irmãos, isso nós começamos a deixar de lado. Temos preguiça, o ócio espiritual, deixamos para depois. Ou pensamos, nossa, é difícil demais, tem muito empecilho, tem muita dificuldade, então vou deixar essa vontade, esse querer para depois. E o que acontece? Começamos a querer colher frutos de árvores que nem sequer tivemos o trabalho de plantar. Queremos colher frutos de árvores que não tivemos nem o trabalho de ir lá plantar aquela árvore. Queremos ter mais fé, mas não trabalhamos durante o dia a confiança em Deus. Queremos conhecer mais a Jesus, mas não dedicamos nem um minuto do nosso dia para mergulhar nos ensinamentos dele. Queremos ser pessoas mais bondosas, mais pacientes, mais caridosas, mas quando nos surge uma dificuldade, mal nos lembramos da caridade, mal nos lembramos de ser bondosos, esquecemos com muita rapidez. Queremos ter mais paz, mas não nos esforçamos para ser a paz dentro do lar, nas relações com o próximo. Queremos que o mundo melhore, queremos que o mundo seja um lugar melhor, mas não trabalhamos na nossa melhora, para depois isso refletir no mundo. Porque existe uma grande diferença. Querer, novamente, queremos muito. E fazer? O que estamos fazendo para concretizar isso que tanto queremos, meus irmãos? Fato é que quando a gente deseja muito algo, nós temos uma motivação para realizar aquilo no primeiro momento. Mas quando começa a aparecer os empecilhos, as dificuldades, a gente desanima e acaba deixando aquele sonho, aquela vontade de lado. Quantos de nós quer caminhar com Jesus? Abre o coração para o Cristo, abre o coração para a doutrina espírita. E a primeiro momento vem aquela expectativa, aquela empolgação, mas chegam os primeiros empecilhos, as primeiras dificuldades, desanima e coloca de lado esse sonho. Essa vontade de ser melhor, essa vontade de buscar mais conhecimento moral, de se desenvolver, de aprimorar. Meus irmãos, entre essa distância do querer e o fazer, existe algo que é muito importante para a gente, que é a disciplina.
Para a gente realizar tudo o que desejamos, precisamos ter disciplina. E muitos de nós, meus irmãos, encaram essa palavrinha disciplina como algo muito rígido ou como algo muito ruim. E não, meus irmãos, a disciplina ela não é algo ruim, não é algo extremista, não é algo rígido, mas é a disciplina que nos ajuda a alcançar aquilo que a gente tanto deseja. Olha só, desejamos conhecer mais a Jesus, mas se não tivermos a disciplina, meus irmãos, de todos os dias abrirmos o Evangelho, lermos uma palavra de Jesus, ouvirmos o Evangelho ou buscarmos uma palestra sobre Jesus, se a gente não tem essa disciplina, não conseguiremos alcançar o que desejamos, que é conhecer mais sobre Jesus. Um outro exemplo, queremos estudar mais sobre a doutrina espírita, conhecer mais sobre o espiritismo, vamos supor aqui sobre mediunidade, sobre as leis universais, as leis que regem o universo, me desculpe. Queremos adentrar mais nesse conhecimento. Mas se não temos a disciplina de pegar o livro dos Espíritos, abrir ali, ler uma pergunta diariamente, que seja, ou ler esta obra, como teremos esse conhecimento? E aqui eu citei o livro dos Espíritos, meus irmãos, mas nós temos aí incontáveis obras dentro da doutrina espírita que podem nos auxiliar com isso. Se não tivermos a disciplina de buscar e de ali todos os dias um pouquinho estudar, buscar o esclarecimento, como vamos conquistar? É isso que nós tanto queremos. Mais um exemplo para a gente, para o nosso dia a dia. Queremos ter mais paz. Queremos ser mais pacientes. Queremos muito essa virtude, que é a paciência. Mas se não tivermos a disciplina de todas as vezes que chegar um empecilho, uma dificuldade, que alguém ali falar algo que costuma nos tirar a paciência, ou que chegar uma situação que estremece ali o nosso coração, se não tivermos a disciplina de lembrar, preciso ter mais paciência, preciso compreender, preciso mudar o meu olhar quanto a isso, preciso ressignificar essa situação, ou preciso silenciar para não falar com raiva, para não falar com impulsividade. Se não tivermos essa disciplina, nessa educação moral com o nosso espírito, como alcançaremos a virtude da paciência? Se em toda situação que é nos ofertada para aprendermos a desenvolver a paciência, a gente se deixa levar pela situação, pela raiva, pela impulsividade e pela ira do momento. Por isso, meus irmãos, olha só, a disciplina da gente realmente ter em mente o que a gente deseja, o que a gente quer conquistar. Se a gente não tem a disciplina de todos os dias fazer um pouquinho, é um passinho por vez para a gente conquistar aquilo, e a gente ter bem nítido, ficaremos apenas no campo do querer. Eu quero isso, eu desejo aquilo, eu tenho vontade, mas nunca alcança. Talvez, meus irmãos, seja sobre essa disciplina que Jesus estava falando com aquele jovem. Um jovem que queria muito seguir a Jesus, gostava do Cristo. Mas quando Jesus chama o jovem para caminhar com ele, o jovem logo diz: não posso, Senhor. Eu tenho que ir lá enterrar o meu pai. E aí, Jesus olha para ele e fala: deixai os mortos enterrar os mortos. Venha, siga-me para a construção do reino de Deus, para compartilhar a boa nova. E o jovem diz: não, Senhor, não tem como. E o que acontece? A oportunidade passou. Talvez seja sobre essa disciplina que Jesus estava dizendo. Vamos lançar um olhar aqui sobre essa passagem, meus irmãos, para a gente compreender. O jovem queria seguir a Jesus. Querer. Estava lá no campo do querer, da vontade. Teve a oportunidade, mas era uma oportunidade que para seguir Jesus tem que ter muita disciplina. E ele percebe que ele não vai ter essa disciplina, que ele não vai ter essa vontade, que eu digo, alinhada com Deus, para realmente seguir ali com Jesus. Ele estava colocando outros empecilhos na frente, coisas materiais à frente, meus irmãos. Coisas materiais, coisas ainda muito do ego na frente. Não estava com aquela disciplina. Então, ele vai e diz para Jesus: não tem como eu seguir o Senhor nesse momento. E a oportunidade passou.
Ele não conseguiu realizar aquilo que ele queria por essa falta dessa disciplina de compreender que quando nós desejamos muito, e aqui eu tô falando, meus irmãos, das coisas espirituais, nós desejamos alcançar as virtudes, sermos almas melhores, caminhar mais com Jesus, precisamos compreender que é necessário colocar a vida espiritual à frente da vida material. Que é necessário, meus irmãos, nós colocarmos essa disciplina para a gente se lembrar dia após dia que estamos tentando ser almas melhores e que para isso será necessário deixar certas coisas para trás. Não vamos conseguir alcançar algo novo se continuarmos agarrados ao passado. Então, meus irmãos, entre o querer e o fazer existe uma longa distância e existe a disciplina. Ele queria seguir a Jesus, mas na hora que teve a oportunidade de concretizar isso, ele, agora não, como se diz, deu para trás. Não estava preparado ainda e tudo bem, todos nós temos o nosso tempo. Mas é importante nós abrirmos o nosso olhar para a gente não deixar as grandes oportunidades passarem. Porque diariamente temos muitas oportunidades para concretizar aquilo que a gente tanto quer. Mas são oportunidades que demandam disciplina, esforço, trabalho. Vai demandar um sacrifício interior. E para a gente conquistar mesmo, vai precisar dessa abnegação, desse sacrifício, da gente colocar as mãos a serviço. Porque a gente não conquista nada, meus irmãos, de eterno para o nosso espírito se a gente se entrega ao ócio. Precisamos desse movimento, do trabalho, precisamos, aqui eu estou dizendo do trabalho, tudo que é útil, que nos ajuda a crescer moralmente. Nós precisamos dessa boa vontade, meus irmãos, dessa energia interior para buscar concretizar aquilo que a gente tanto deseja. Bom, meus irmãos, que esta mensagem ela possa tocar o nosso coração, que essa mensagem possa ser de esperança para todos nós, pode ser uma mensagem para abrir os nossos olhos. Às vezes murmuramos e nos revoltamos que pensando, nossa, não estou me tornando uma alma melhor, não estou conseguindo compreender os ensinamentos, não estou conseguindo me desenvolver moralmente, não estou conseguindo alcançar as virtudes. Mas, meus irmãos, precisamos olhar o que a gente tem feito para conquistar isso. Porque senão ficaremos igual aquele exemplo que trouxemos aqui, querendo colher frutos de árvores que nem nos esforçamos para plantar. Bom, meus irmãos, caminhar com Cristo exige muita disciplina interior, muita disciplina na alma. O caminho nem sempre é fácil, mas a gente precisa sair desse campo do querer e ir para a ação, e ir para o agir, para a gente realmente cumprir essa jornada e nos desenvolvermos cada dia mais. Meus amados irmãos em Jesus, vou convidar todos para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje. Esta mensagem que foi inspirada no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. Meus amados irmãos, acho que são incontáveis os exemplos no caminho do bem que nós temos e que de irmãos que já passaram aqui pela Terra e que nos deram um exemplo nítido de que a gente conquista os tesouros eternos do nosso espírito é pelo esforço interior. É uma luta interior que nós temos de melhora, de conquistas e para vencer as nossas dificuldades. E para isso demanda muita disciplina, meus irmãos, porque não é fácil vencer a nós mesmos diariamente. Bom, meus amados irmãos, lembramos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da Cidade Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração e que assim seja.